Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um React. Sim, um React da coletiva de Márcio Fernandes após o empate lá em Tucuruí entre Independente e Paysandu. Eu fiz o pré-jogo ao vivo, porém não pude fazer o pós-jogo. E eu vou aproveitar este react do treinador Bicolor para também, junto com ele, fazer uma análise, dar algumas opiniões sobre o que aconteceu na partida que terminou por 3-3. Tem o que falar. No caso do Márcio, eu tentando aqui converter o arquivo e tal, vi alguma coisa da entrevista, mas a gente vai reagir juntos e vai vir também um pouco de uma análise desse jogo. Então, ficaste curioso? Querem saber? Eu já te chamo, eu já te peço. Vem com nós, papi! Salve, nação querosense, fiel bicolor. Vamos fazer esse react, mas antes de começar com essa cara não muito feliz, nem podia ser diferente de Márcio Fernandes, eu quero que tu deixes o teu like, tu te inscreva nesse canal, tu te torne membro desse canal de Garbo e Elegância. Esse e todos os conteúdos do É Nóis também são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora de Garbo e Elegância, assim como você pode ver no backdrop do Paysandu. Então o link está na descrição, vai lá para que você possa fazer a sua aposta, a sua profecia com responsabilidade. O link está na descrição. E bora ouvir o que fala Márcio Fernandes. Foi vantajoso para o Paysandu? Olha, do jeito que ficou a partida, né? A gente tem que entender que foi até certo ponto bom. Mas no início do jogo, o jogo estava controlado. A gente estava melhor no jogo, mas aí, falhas individuais, a gente proporcionou ao time independente 2 gols. E aí, para tirar essa vantagem, realmente é complicado, né? Viagem, jogos em cima de jogos, tudo isso a gente tem que entender. Mas eles sabem que a gente tem que dar mais. Bora começar logo. Peraí. Cara, assim, visivelmente eu já venho falando isso e nesse vídeo isso vai se expressar de uma maneira até maior. O Márcio está visivelmente incomodado de tempos, óbvio, com o resultado, o jeito do jogo. E esses erros individuais, ele sempre fala isso às vezes, isso é uma das situações que a galera pega no pé do Márcio, meio que parece que ele joga os comandados, ele vai dar uma lambida nos caras, mas ele joga os comandados dele na fogueira. E de novo, ele vai repetir algumas vezes sobre viagem, e a gente vai ter que falar de novo. O Paysandu não fez o meu jogo, eu não vi esse domínio bicolor, é óbvio que os 2 pênaltis condicionam pra cacete o jogo, né? Acho, inclusive, que o Independente foi incompetente para sair de lá com uma vitória, mesmo com tudo que aconteceu depois. Mas, assim, o jogo foi ruim, o Paysandu fez mais um jogo ruim. A gente vai falar das escolhas, a gente vai falar dos desfalques, escolhas que são condicionadas por desfalques e escolhas que são condicionadas por opções do Márcio. Beleza? Então vamos lá, voltando. Professor, agora o Paysandu assume uma missão ainda mais importante pela frente, que é vitória nos próximos jogos, para conseguir uma classificação ainda melhor e ser o mandante aí da próxima fase. Olha, todos os jogos que o Paysandu joga, ele joga para vencer. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente está em busca disso. A gente tem perdido muitos jogadores em todas as partidas, isso tem prejudicado, né? Você vê que a gente não consegue manter uma equipe titular. Se a gente for ver todos os jogos do Paysandu, nós estamos sempre um time alternativo, né? Não o time totalmente titular. Vou ter que voltar. No último react que eu fiz do Márcio, ele fala que o Paysandu nem time titular tinha. Assim, não é time titular, a gente ainda não tem o time titular, mas não por causa das perdas, é porque para ele ainda não existia um time titular. Então aí, cara, é difícil falar para não. Eu gosto muito do Márcio, acho que o Márcio é um bom treinador, muito bom treinador.
mas às vezes parece que ele se exime demais de responsabilidade, entendeu? E ele vai falar de perdas e ele mistura tudo no mesmo balaio. Bem, vamos lá. Mas é um grupo que a gente tem confiança, espera. Agora a gente sabe que tem que melhorar. Aí veio a primeira lambida, né? Mordeu, aí assoprou. Márcio, você bem... Agora prepare-se para o levantamento. Eu tenho que lembrar uma coisa. Tem uma pergunta que para mim, Paulo, seria fundamental ser feita nessa coletiva. E pelo que eu vejo, não foi. Aí eu vou lá, ou no meio, ou lá para o final, eu vou te dizer. Então fica com a gente e já vai comentando aqui embaixo. Direto contigo. Peça de reposição. Se você não quiser responder, não tem problema nenhum. Não está à altura do Paysandu, do que você monta, do que você pretende fazer? Olha, nós estamos procurando, né, Dinho? Você vê que eu tenho dado chance para todos os jogadores, até para que eles possam tentar fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, né? As coisas não estão acontecendo, nós estamos perdendo muitos jogadores e a gente acaba não tendo um entrosamento, a equipe fica totalmente mudada de uma partida para outra. Você vê que hoje nós perdemos 2 zagueiros. Esse é um ponto, mas vamos lá. Então, agora a gente não sabe se a gente vai poder contar com o Naylor, que está machucado, senão vou ter que colocar um menino da base. E todo jogo está sendo assim, a gente... Vamos lá. Primeiro, esse balaio que não pode ser o mesmo. Os zagueiros que foram perdidos foi por situação de jogo, os 2 foram expulsos. Por sinal, o Boca Negra, mais uma vez, e muito bem expulso. Né? O absurdo é o árbitro não ter visto em campo a falta que ele deu à outra. Então, assim, a gente perde muitos jogadores. Lesão é uma coisa. Mas dizer que não tem zagueiro, como se isso fosse... Não tem zagueiro porque os seus zagueiros foram expulsos, pô. Entendeu? Não dá para botar no mesmo balaio. Eu entendo a torcida bicolor quando às vezes ela diz: porra, Paulo, tu segura muito a peteca do Márcio. Nem é o caso. Mas assim, ela fica puta com esse tipo de coisa, porque assim, não é a mesma coisa. Ou é? O que tu acha? Perder jogador expulso não é a mesma coisa que jogador lesionado, né? E a expulsão de ambos, nem era situação de gol, que o cara trocou a expulsão para evitar um gol. Vamos lá, né? Tem isso. É importante, galera, é importante. Colocando um, colocando o outro, né? Eu sei que não é o ideal, mas a gente está fazendo o que pode, procurando dar o melhor, mas tenho certeza que a hora que a gente tiver todos os jogadores disponíveis, nosso time é um time forte. Agora, dessa maneira, toda hora perdendo jogadores, realmente a gente fica enfraquecido. 2 jogos, 2 Perfeito, expulsões. então, Boca Negra, 2 jogos, 2 expulsões. A questão emocional já começa a pesar? Olha, são jogadores experientes, né, Dinho? Eu não posso acreditar nisso. Jogadores que já tiveram em momentos muito... Mano, eu tô com o Márcio nessa. Não é possível que o Boca Negra, que jogou em times XYZ, jogou Libertadores, jogou situações muito mais casca-grossa do que um jogo contra o Independente Tucuruí, esteja nervoso e foi expulso porque a pressão é muito grande. Eu não consigo cair nessa. Eu não consigo. Acho que isso é passar pano para a bobagem que foi feita pelo jogador. Porque foi uma bobagem. Entendeu? Não é possível, pô. E outra, essa zaga que ele está reclamando que foi expulsa, é a zaga que a maioria do torcedor bicolor, quando chegou o Boca Negra, queria. Genilson e Boca Negra. Ou não? Maiores, disputando até Libertadores, então... jogadores que têm experiência para poder suportar. É claro que a camisa do Paysandu é uma camisa forte, mas são jogadores que têm condição para isso. Não sei o que aconteceu, mas com certeza a gente vai conversar, vai procurar. O não sei o que aconteceu também me pega legal, mas pode ser que ele não queira falar na entrevista por N motivos, então dá para entender, mas me pega. Ver a melhor forma para que a gente possa fazer um time competitivo
no próximo jogo. Mas como é que você classifica esse time que vem jogando com a camisa do Paysandu? Aí é um problemão que ele vai falar. Vários desfalques. Time A, time B alternativo. Não, creio que é um time alternativo, né? A gente tem alguns jogadores que são titulares, outros que estão tendo a chance de entrar, né? E não conseguimos ainda manter, né? Eu acho que no início nós conseguimos manter uma equipe. Cara, e aí vem, repito, eu fiz o react, veja, ele fala que não tem time titular, ele fala, não, eu não tenho time titular e tal, então a gente está dando chances independente de coisa. E toda vez que houver uma derrota, ele dizer que o time que jogou é um time alternativo, qual é o time titular do Márcio? Porque hoje, e eu vou falar mais sobre isso, o meio-campo que o Márcio tinha à disposição dele, no meio-campo, né, os jogadores, qual é? Era o Alex, que estava fora, e quem mais? O resto estava tudo à disposição dele. Eu não estou entrando no mérito físico, né, técnico, qual é a condição de cada um. Mas parece, é óbvio que há problemas de contusão, de saída de jogadores. Mas só isso, e por que isso? Por que tanto assim? Acho que essas questões internas têm que ser faladas e resolvidas. Falei isso no pré-jogo também. Então, assim, agora é um time alternativo. Entendeu? E a pergunta que a gente vai falar sobre ela, que deveria ter sido feita é, beleza, mas por que tu, professor, e assim, não é para... Por que o senhor preferiu tirar o seu volante e botar de lateral quando você tinha à disposição um meio-campista que já fez a lateral? Ok, ele não tem lateral direito. Quiseram mandar embora o Borcel e o outro, Samuel, está machucado. Mas por que não permanecer com a tua referência de primeiro volante, que o Paysandu deu muito espaço, com 11, com 10, com 9, atrás, empatado, deu espaço. E tanto que na parada técnica, ele tira o volante e bota o Vicente. Que muita gente diz que ele resolveu um problema. Eu não acho. Mas, enfim, essa era a pergunta. Por quê? Porque tinha os dois disponíveis. Não tinha? Ou usar os dois no meio de campo e outra alternativa, sei lá qual. A gente vai ver sobre. Tivemos 5 vitórias seguidas, depois foi só perdendo jogador e a gente não conseguiu mais colocar uma equipe que a gente possa falar assim titular. Agora você também sofre com desperdício, pensando cria, chega na área, chuta para cima, para fora, isso também tem que ser corrigido, né, Márcio? Não, a gente... Cara, assim, eu não sou sommelier de pergunta, né? Nem pelo cacete, porra. Profissional bom demais aí. Mas, assim, parece que pega essa bola aí, jogadores, e corta, e corta. Perdem muito gol, né? Perdem muito gol, como quem diz. Perdem, é verdade. Por sinal, o Gabriel Davis, que foi bem, perdeu um não, não conseguiu fazer, e foi bem o Gabriel Davis, bem mesmo nesse jogo. Não sei se isso é bom para a torcida, mas foi bem. A gente trabalha bastante, você acompanha o dia a dia lá do Paysandu, você sabe que a gente trabalha muito, mas nesse quesito aí pode até ser uma questão emocional, isso pode, né? Uma precipitação, um chute, isso aí realmente pode ser, mas eu não creio que isso possa fazer com que o jogador perca o equilíbrio a ponto de... E nem acho que esse é o grande problema desse time do Paysandu, tá? Nem acho. Não são as perdas de chances, blá, blá, blá. Não é isso. Ser expulso, isso não. Você espera contar com quem? O que você acha que o departamento médico vai estar liberando para a próxima partida, Márcio? Não temos ainda certeza disso, né? A gente tem Stefano, nós temos Nailo, nós temos... Vamos lá. Stefano e Nailo. O Nailo era titular, mas ninguém queria o Nailo. Certo? Mas o Nailo é importante, está à disposição, principalmente agora, com 2 zagueiros expulsos. A ausência do Bocanegra e do Genilson é por expulsão. Tá. O Stefano não vinha perdendo, inclusive, espaço para o Vicente. Eles são 2 titulares. Eles fazem toda essa diferença. Porra, Paulo, óbvio que faz porque tem alternativa. Não, gente. Ok. Mas para dizer que por causa disso o time não está bem? Eltinho, Samuel Santos. Eltinho e Samuel Santos, ok.
Na cabeça dele, pelo que eu estou entendendo, são os dois titulares das laterais. São bons, são ruins? Outra avaliação. Até porque a lateral direita não tem jogador. Agora chegou o novo contratado que veio do Concórdia. E na lateral esquerda, tinha um moleque que pousou em Belém e foi jogar. Beleza. Ok. Hoje saiu o Genilson, mas já perdemos o Genilson para o próximo jogo. Quem mais? Alex, que tá também no departamento. O Alex jogou, fez o primeiro jogo, foi ele titular, aí ele sai machucado, depois ele está à disposição e o Márcio não opta por ele. Não opta por ele. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não... Quando era o Ricardinho, que claramente era titular, ok. Porra, o Mário, ok. O Bruno, ok. Eu tô no limite de achar choro, desculpa ou a coisa correta, ou os três juntos, entendeu? Em Boca Negra nós perdemos, então você vê que são muitos jogadores e às vezes jogadores na mesma posição, que nem se nós formos ver hoje tem 3 zagueiros, já 2 que não podem jogar e um que está machucado. O que eu estou querendo dizer é que o Márcio coloca tudo no mesmo balaio. É óbvio que é uma entrevista logo depois de um jogo tenso, complicado, onde o Paysandu poderia ter perdido novamente, empatou na Bacia das Almas, foi um resultado de luta e tal, mas o empate não foi legal, entendeu? Por N situações, tem um jogo importante da Copa Verde e tal. Mas isso, botar tudo no mesmo balaio, não ajuda, é isso que eu estou querendo. A não ser que esse discurso seja para fora e lá dentro a parada seja outra, que eu acho mais importante. É lá dentro. Como é que está a avaliação disso? O site vai poder contar. E só temos o Wanderson e agora o Yarley, né? É um menino que a gente trouxe da base, que a gente acredita, já colocou ele num jogo lá em Manaus, né? E vamos ver que a gente vai recuperar aí para esse próximo jogo. Márcio, uma viagem atrás da outra, pouco tempo para treinar, uma viagem para cá, para Tucuruí, muito complicada, cansativa. Isso também interfere? Muito, né? Muito. A recuperação não é a ideal, a gente tem uma viagem, jogadores não recuperam. O campo hoje é um campo que realmente teve um desgaste muito grande, um campo muito fofo. Ontem choveu muito aqui e ainda tinha poças dentro do campo, lugares assim que o pé realmente afundava, os jogadores passaram isso pra gente. E isso requer mais força, mais desgaste, né? E quando você não está totalmente recuperado, a tendência realmente é a gente sentir. Mas eles estão de parabéns pela superação, né? Nós, com jogadores a menos, nós fomos buscar esse empate e eu acho que dentro do que se apresentou no final, eu acho que esse empate aí saiu até com um bom agrado para a gente. Bem, acabou. Vamos lá. Foi rápido. Bem, que ele está visivelmente puto, ele está visivelmente puto. Com toda a razão. Se ele tivesse de boa, você, torcedor bicolor, tinha que ficar... Você sim ficar... Mas assim, esse negócio de novo, da viagem, do campo... Porra, no primeiro momento da temporada, o Paysandu foi privilegiado, eu não vou falar beneficiado, porque da feita que isso é acordado por todo mundo, não há benefício. Ponto. Então, do mesmo jeito que não houve benefício, não há prejudicar o Paysandu, né? É benefício, enfim. O que eu quero dizer é, teriam viagens, já se sabia que teria viagens que pegariam campos que não são bons, porque 90% dos campos do Parazão não são bons. Então, a gente viajou para Manacapuru, porra, punk. Voltou, teve que ir para Tucuruí, punk. Mas durante 4 jogos, quanto foi isso? 2 semanas? 3? Não lembro. O Paysandu estava em casa, treinando e se preparando, pô. Era ali o momento de preparar este momento. Planejar bem para este momento. Nem estou dizendo que não houve planejamento, tá? Estou dizendo que aquele era o momento. E aí sim, os desfalques, as contusões sucessivas podem ter atrapalhado este planejamento. Mas ficar nisso, óbvio que não adianta, cara.
de novo, acho que hoje que eu estou falando, no jogo de domingo, a parte física foi sentida, mas por ambos. Inclusive, o Independente tem uma estrutura muito menor e vai sentir muito mais. Se o campo está pesado, vai ficar mais pesado para o Independente. Porque os caras tinham jogador que tinha acabado de chegar. O cara lá, o Rafael, que é lei do ex, né, que deu o passe, saiu com 5 minutos, porque já estava baleado. Então, assim, vamos lá. Eu quis reagir porque eu acho que a entrevista do Márcio vem se repetindo. E tal. Acho que colocar todos os desfalques. E aí eu vou entrar. Só para a gente terminar. Por que o Márcio, que eu acho que é essa a pergunta, por que o Márcio escolheu o Gringo para ir para a lateral e não o João? Paulo, mas nenhum dos dois é laterais perfeito. Dentro da falta do condicionamento da escolha dele, não era melhor o João, que já jogou ali em várias situações, tanto na C, eu acho que já jogou inclusive no Parazão. Eu realmente não sei se o Gimenez já atuou de lateral. Peço desculpas pela minha ignorância. Mas mesmo assim, no Paysandu, não já funcionou melhor o João? E aí, no intervalo, ele tira esse cara, bota o João e bota o Vicente, né? E aí ele fica sem volante algum. E aí, meu irmão, dá espaço. Porque aí era Richelli, era o moleque e era o Ricardo. Óbvio que vai dar espaço, entendeu? Então ele, inclusive, aí essa mudança dele mostra que ele tinha outras opções. Então essa tomada de decisão não foi baseada em ausência. Óbvio que seja quem fosse que jogasse na lateral direita, né, não era da posição. Ponto. Outra coisa, quem hoje do meio de campo disponível, na verdade, contra o Independente, quem não estava disponível nesse meio de campo? Quem? Era o Alex, não é? O garoto que veio do Cruzeiro? É Alex? É Alex, né? O garoto lá, que joga aberto, que até está como atacante quando vem a ficha. Fora isso, estava todo mundo. Tanto que todo mundo entrou. O que eu quero dizer é que eu não sei se o Fernando está numa condição abaixo, só pode jogar 10, 15, 20. Se o Gabriel Davis está abaixo, você pode jogar 10, 15, 20. Se o PH está abaixo. Eu estou dizendo que lá eles estavam. Inclusive, nessa mudança que ele bota o Vicente, que todo mundo diz, ele corrigiu os gols, todos os gols do jogo, 5 dos 6, pelo menos, saíram por falhas individuais da zaga do Paysandu e do Independente. Isso claramente. Por sinal, que nojo ao bater de novo o pênalti com o cavadinha do Super Mario. Então, assim, o que eu quero saber da galera bicolor, que eu quero que ela deixe aqui na descrição do vídeo. Não está sendo... É óbvio que tem problemas, claro que tem problemas, ausências, em demasia. Pergunta número 1. Essas ausências em demasia são falta de sorte? Se for, irmão, não tem o que fazer. Mas é só isso? Há como minimizá-las? Ponto número 2. Todos os equívocos são só pelas ausências? Repito, não vejo saída do... Já vi gente, vai sair, tá fritando, batata assando. Eu não vejo, pode ser que enquanto eu esteja gravando aqui, o Márcio tenha saído. Não vejo a saída do Márcio como uma alternativa positiva para o Paysandu. Não vejo. Mas ontem, para mim, ele também tem muita responsabilidade. Teria se ganhasse também, óbvio. Então, assim, e outra, se for mandar o Márcio embora, se isso está passando pela cabeça da diretoria, é para trazer logo alguém. Tem que ter alguém no gatilho, né? O Paysandu deve ter lateral direito, porque o cara que chegou do Concórdia já deve chegar para jogar. E aí avaliar. Pelo menos até o final do Paraense, eu acho que seria um período de avaliação para o Márcio, né? Ter essa galera disponível, porque aí ele não vai poder falar sobre. Enfim, o que tu achas, Bicolor? Eu vi nas redes sociais que o resultado não agradou vocês. É óbvio que o empate é muito melhor do que a derrota, mas do jeito que foi, o time mal, enfim, contra o Independente, que dificilmente, né? Enfim, o que tu achas, Bicolor? Do papo do Márcio, do que eu falei sobre. Eu quero a tua opinião e quero teu like.
né? Eu quero que tu te inscrevas nesse canal, eu quero que tu te tornes membro. E também sempre relembrando, como vocês viram o tempo todo no backdrop da entrevista, Bet Nacional, a minha patrocinadora de Garbo e Elegância e patrocinadora também do Paysandu. Vai aqui embaixo, usa o código ENOS, faz a tua profetização com responsabilidade para tu te dar muito bem. Valeu, beijo, é nóis, Queiroz.